quanto rende 10 mil reais investidos no PicPay? Principalmente agora com a nova taxa Selic, quanto vai render 10 mil reais investidos no PicPay? Neste vídeo eu vou te mostrar na prática quanto rende os 10 mil no PicPay e vou comparar com outros investimentos, como a poupança, como a Nubank, como o Tesouro Direto ou também como alguns CDBs. Para quê? Para que você saiba qual rende mais e onde investir o seu dinheiro. E mais, vou mostrar como a variação da taxa Selic, essa queda que a gente tem visto aí nos últimos meses, afeta os investimentos, afeta o seu dinheiro investido no PicPay. E como funciona esse rendimento no PicPay? Muita gente é apaixonado, gosta bastante do PicPay, porque é a facilidade, né? Você pode simplesmente colocar o dinheiro lá e ele já fica rendendo lá a percentual do CDI. Inclusive, ele paga um pouco mais que outras opções do mercado, como a gente vai ver um pouco mais pra frente. Inclusive, já deixa aqui nos comentários se você tem ou não conta no PicPay. A primeira coisa a se ter atenção é que não é só deixar o dinheiro parado no PicPay para ter essa rentabilidade. Justamente porque o PicPay mudou isso. Não basta agora você ter o seu dinheiro na conta para já render todos os dias. Na verdade, depois da mudança que aconteceu ano passado, o seu dinheiro parado lá no PicPay vai render a partir do 31º dia apenas. O que quer dizer que se, por exemplo, você recebeu o seu salário, digamos, de 4 mil, colocou o seu dinheiro lá no PicPay e foi ao longo do mês gastando esse dinheiro. Gastou para pagar conta de água, de luz, aluguel, etc. E aí no final do mês, depois do 30º dia, sobrou lá R$500 para você. O que significa que o seu rendimento vai ser só em cima dos R$500, do dinheiro que passou mais de 30 dias lá na conta do PicPay. E por isso é importante que você coloque o dinheiro no PicPay lá nos cofrinhos, porque dessa forma você consegue burlar essa nova modalidade, essa mudança que aconteceu no PicPay, e o seu dinheiro nos cofrinhos vai passar a render todo santo dia. Ou seja, lá nos cofrinhos do PicPay, o seu dinheiro vai render 102% do CDI e todos os dias, não só lá apenas depois do 30º dia, como seria se você deixar dinheiro parado lá na conta do PicPay. E rentabilidade, né? Eu falei que rende 102% do CDI. Mas o que é esse tal do CDI? De onde vem esse rendimento do PicPay, André? Primeira coisa é entender que quando você deposita um dinheiro no banco, o dinheiro não fica lá parado no banco, na sua conta, esperando o momento que você vai resgatar. O banco, ele usa esse dinheiro para fazer empréstimos para outras pessoas e assim lucrar com isso. Ou no mínimo, esse dinheiro é emprestado para outros bancos. Por quê? Porque todos os dias, todos os bancos precisam terminar com seu saldo, ou seja, a diferença entre todos os valores que foram resgatados, sacados, transferidos do banco e os valores que foram depositados e transferidos para o banco, esse saldo precisa terminar o dia positivo. Daí que se um banco termina com mais transferências, com mais saques do que depósito no dia, ele precisa pedir dinheiro emprestado de outro banco. Só que não existe dinheiro grátis, nem para o empréstimo entre os bancos, ou seja, é cobrado uma taxa de juros desse empréstimo interbancário. E essa taxa de juros cobrada entre os bancos é chamada de CDI. E daí que o CDI é utilizado como uma referência, ou como o jargão de mercado costuma dizer, o benchmark, para poder dizer quanto vão render os investimentos na renda fixa pós-fixada, atrelado ao percentual desse CDI. E esse CDI rende 0,1% a menos do que a taxa Selic vigente, como eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas aí você pode se perguntar, né? Eu deixo meu dinheiro parado lá no Itaú, no Bradesco, no bancão, não vai render nada. Por que o PicPay eu vou deixar o dinheiro lá e ele vai me render esse 102% do CDI? Qual que é a pegadinha? O que está por trás disso? E a verdade é que essas empresas, bancos digitais fazem isso, como até a Nubank faz também, o Mercado Pago faz, e outras empresas, outros bancos digitais também fazem isso, justamente por quê? Porque eles querem captar mais clientes. Eles usam essa rentabilidade, essa conta remunerada, ou da caixinha do Nubank, ou do cofrinho aqui do PicPay, justamente para atrair novas pessoas a deixar o seu dinheiro lá e conseguir abocanhar aí um pedacinho do mercado que os bancões lá, que o Itaú, que o Bradesco, o Santander, que a Caixa, que todos eles têm do mercado. Então é uma forma de atrair mais pessoas e para isso ela paga uma quantidade, ela paga para essas pessoas simplesmente abrirem conta e deixar o seu dinheiro lá. Um detalhe importante dessa rentabilidade, desse 102% do CDI aqui no PicPay, é que como qualquer investimento em renda fixa, você vai ter o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que vai incidir nos primeiros 30 dias de qualquer investimento em renda fixa. Ou seja, se você investir e resgatar no primeiro dia, você vai pagar um IOF muito alto de quase toda a rentabilidade do seu investimento. E esse IOF vai diminuindo ao longo dos primeiros 30 dias até zerar após o 30º dia. E outro detalhe é que quando você faz o resgate, ou seja, quando você
tira o dinheiro do cofrinho, volta para sua conta para poder utilizar ele de qualquer maneira, seja para transferir, para fazer um Pix, para qualquer coisa, incide também o imposto de renda, que varia entre 22,5% se você deixar o seu dinheiro lá por menos de 6 meses, e vai passando para 20% entre 6 meses e 1 ano que você deixar o seu dinheiro. De 1 ano a 2 anos cai para 17,5%, até essa diferença de 2 anos entre o seu investimento e o resgate, você paga a menor alíquota de 15%. Todas essas alíquotas são sobre o lucro da operação. Então, coloquei 1.000, saquei 1.100, a alíquota de imposto de renda vai ser só sobre o 100 que rendeu. E você não precisa de fazer nada, esse imposto de renda já é debitado na fonte, como a gente costuma dizer, e você já recebe na sua conta o valor líquido, não precisa se preocupar em pagar nenhum imposto. Inclusive, você não precisa se preocupar também em declarar o imposto de renda, caso você não seja obrigado a declarar. Então, o simples fato de você investir, deixar o seu dinheiro lá no PicPay, não te obriga a declarar imposto de renda. Porém, se você for obrigado a declarar por qualquer outro motivo, aí sim você também precisa declarar o PicPay. Inclusive, se esse for o seu caso, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como você vai declarar o PicPay. Então, se você tem conta no PicPay e não tem interesse em abrir conta em nenhum outro banco, vale a pena você pegar o seu dinheiro que está lá parado na conta e colocar lá no cofrinho, para ele render esse 102% CDI, e render todo santo dia. Tá, então vamos lá. Quanto rende na prática os nossos 10 mil reais investidos no PicPay? Primeiro, lembrando, o PicPay ele vai render 102% CDI, e com a taxa Selic atualmente, na data que eu gravo esse vídeo, em 12,75%, o CDI vale 12,65%, que é 0,1% a menos do que a taxa Selic. E vai lembrar que esse CDI vai mudar o tempo todo. Ou seja, o rendimento do PicPay vai variar com o tempo na medida que a taxa Selic também varia. Então hoje, se você investisse a 100% CDI, você ia receber 12,65% ao ano. Como o PicPay paga 102% CDI, hoje esse valor, essa rentabilidade seria de 12,9% ao ano. Isso, claro, de maneira bruta, né? Ainda sem descontar o imposto de renda. E quanto é isso na prática, né? Ao ano e também ao mês? Vamos lá. Então, 102% CDI com CDI em 12,75 vai dar 12,9% ao ano. E esse valor bruto, se eu investisse 10 mil, seria R$ 1.290 por ano. Que bastaria eu pegar esses 10 mil reais, multiplicar por 12,9, que é a rentabilidade, e dividir por 100. E no prazo de um ano, considerando o imposto de renda de 17,5%, eu teria de rentabilidade líquida R$ 1.064,25. Ou seja, no final de um ano você teria lá R$ 11.064,25. Agora, a título de comparação, se eu colocasse esses mesmos 10 mil na Nubank, lembrando que a Nubank paga 100% do CDI lá na caixinha, eu teria uma rentabilidade de 12,65% ao ano, o que seria R$ 1.265 ao ano bruto, que descontado o imposto de renda também de 17,5%, me daria R$ 1.043,62 de rentabilidade e um total de R$ 11.043,62. Perceba que para 10 mil reais em um prazo de um ano, o PicPay vai render pouco mais de 20 reais comparando com a Nubank. E esses 10 mil reais na poupança, quanto dariam? Daria cerca de R$ 10.800 no final do ano, ou seja, R$ 800 de rentabilidade líquida, pois a poupança não tem imposto de renda. Ou seja, R$ 1.064 para o PicPay e 800 para a poupança, ou seja, o PicPay vai render quase 30% a mais no mesmo período que a poupança. E ao mês, quanto rende 10 mil reais ao mês no PicPay? Bom, 12,65% ao ano, se eu passar essa rentabilidade mensal, vai dar 1,016% ao mês. Ou seja, eu teria R$ 101,60 no primeiro mês de rentabilidade. E descontando o imposto de renda, nesse caso agora de 22,5%, porque eu estou considerando um prazo menor que 6 meses, me daria um valor líquido de R$ 78,57. Já na Nubank, esses mesmos 10 mil, considerando 12,65%, daria 1% ao mês, o que me daria R$ 100 mensais bruto e R$ 77,50 líquido. Enquanto que na poupança eu teria cerca de R$ 70 de rentabilidade mensal. Ou seja, PicPay vai pagar um pouco mais que a Nubank e os dois cerca de 10% a mais do que a poupança, mesmo por um prazo curto de um mês. Ou seja, quanto mais tempo eu deixo, mais dinheiro eu invisto, mais vantajoso é investir no PicPay ou mesmo na Nubank em detrimento da poupança. Isso porque o imposto de renda vai ficando menor ao longo do tempo e também porque o efeito dos juros compostos vai se potencializando à medida que o tempo passa. E no Tesouro Selic e no CDB, eles renderiam a mesma coisa que a Nubank, pois eles também pagam 100% do CDI. Ou seja, apesar de ser bem pouca coisa, principalmente por um período mais curto, o PicPay ele vai render um pouco mais que todas essas opções. Então, independente se você colocou o seu dinheiro no PicPay, quando a Selic estava lá 5%, 8%, 14% quase, né, 13,75% chegou,
não importa, porque o seu rendimento, a rentabilidade do seu investimento, ela vai render em função da taxa Selic vigente naquele período. Ou seja, a rentabilidade é calculada diariamente. Quer dizer que esses 12,9% ao ano, na verdade, vão dar 0,033% ao dia. E todos os dias o seu dinheiro vai render. Se a taxa Selic mudar, o seu rendimento diário vai ser um pouquinho menor do que isso e vai render todos os dias também sobre esse rendimento um pouquinho menor. Então, qualquer simulação que a gente faça ao longo do tempo, vai haver alguma diferença. Justamente porque eu não tenho como prever, não tenho uma bola de cristal para prever para quanto que vai a taxa Selic nem quando essas mudanças vão ocorrer. Vai depender lá do Copom votar e decidir qual vai ser a taxa de juros ao longo do tempo. E por mais que toda hora a gente vê alguém chutando alguma coisa, no final das contas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Porém, de toda forma, já deu para perceber que o PicPay vai render um pouquinho mais do que a Nubank, do que o Tesouro Selic, afinal é 102% CDI contra 100% desses outros, e vai render bastante mais do que a poupança. Ou seja, não faz sentido você deixar o seu dinheiro na poupança, até porque investir em outros investimentos como o próprio PicPay é simples, rápido e fácil, e você consegue deixar o seu dinheiro rendendo mais. Agora, se você quiser diversificar mais e investir no investimento mais seguro do Brasil, eu contei neste vídeo aqui o passo a passo para você investir no Tesouro Selic na prática.